conhece, porque eu sou dramaturgo, diretor de teatro, professor de teatro. Há 20 anos professor de teatro, há 24 anos professor. Dei aula por 18 anos na Escola Livre de Teatro de Santo André. E estou há 11 anos na Escola de Arte Dramática e da USP e há 10 anos no curso de Arte do Corpo da PUC. Tenho meus trabalhos profissionais que estão, de certa maneira, mais esporádicos nos últimos anos, mas sempre trabalhando nessa frequência entre dramaturgia, direção, processos de criação em que cada vez mais estão aliados assim, os elementos artísticos com as dinâmicas pedagógicas, porque a minha prática de teatro sempre esteve muito entrelaçada às escolas de teatro, né? Eu comecei a dar aula de teatro numa escola que não existe mais, chamada Escola de Teatro Everton de Castro, em 97, no mesmo ano em que eu entrei na Escola Livre. Eu tinha saído há muito pouco tempo da universidade, então toda a minha prática profissional ela teve que encontrar uma aliança com as dimensões pedagógicas, assim. E eu acho que uma coisa interfere na outra. Quando eu faço meus trabalhos profissionais, eu carrego muito da experiência como professor, e como professor só tenho trabalhado como artista dentro das escolas, né? Embora eu seja um professor de teoria, né? Eu sou professor de dramaturgia, de história do teatro ocidental, coisas assim. Mas por alguma razão que é inevitável, eu acabo dirigindo processos de criação também nas escolas em que eu trabalho. Então eu sou bem alguém que vive nessa fronteira entre criação artística e pedagogia. Não tem como também desatrelar uma coisa da outra, né? Quando você trabalha com teatro e dá aula de teatro, né? Eu vejo que eu tenho amigos assim que trabalham com teatro de uma outra maneira. O fato de ser professor determina, marca muito fortemente o meu pensamento e a maneira como eu crio, né? Tudo que eu faço, seja profissionalmente ou na escola, nas escolas, isso tudo está muito atrelado ao processo de formação artística. E tanto que eu tenho uma certa, não diria dificuldade, mas eu tenho mais gana, mais interesse, mais desejo de trabalhar com atores jovens. Eu não me interesso muito por projetos, às vezes me convidam para fazer uns projetos profissionais com atores que estão aí há um tempão trabalhando. Eu não tenho vontade de trabalhar com pessoas que se sintam assim já formadas ou que tenham muitas certezas. Eu prefiro trabalhar nesse campo das perguntas, né? Nossa, eu não sabia disso. Legal. E acho que você podia falar então um pouco o que é a pedagogia para você. Não, a pedagogia não, a educação. Olha, eu não sou um pedagogo e eu não fiz nenhum curso de licenciatura. Então toda a minha relação com pedagogia e educação
se deu na vida prática, descobrindo mecanismos e estruturas de pensamento que apoiassem uma certa prática de teatro. Eu aprendi que os grandes encenadores, principalmente esses encenadores que marcaram a minha formação, que são os grandes encenadores do século XX, que eles são pedagogos, né? Para formalizar sua linguagem cênica, para formar atores que respondessem àquelas dinâmicas de criação e aqueles projetos tão singulares que cada um tem, que eles precisaram ativar nos atores, né, um caminho de criação que envolvesse relações processuais bastante vinculados a uma noção de pesquisa e de aprendizado, né? Não acho que alguém poderia trabalhar com o Grotowski, ou com o Tadeusz Kantor, ou com o Meyerhold, ou com o Brecht, por exemplo, sem que tivesse aí uma dimensão de aprendizagem a respeito não só da linguagem, né, como de um projeto artístico amplo que envolve a criação desses artistas. Então, eu sempre pressupus que os grandes ensinadores eram pedagogos. Então, eu entendi a pedagogia do teatro por esse viés, né? Então, não sei em que medida isso se relaciona com educação, né? Pelo contrário, me parece um processo mais de deseducação, né? Ou seja, parece um processo de estabelecimento de perguntas a respeito do modo como as pessoas são formadas na vida em sociedade e como elas são educadas, e quase que criando portas de saída em relação a essas estruturas muito demarcadas daquilo que se pode considerar um processo de educação morto, né? Nesse sentido, eu prefiro imaginar uma educação humanista, uma educação em amplo sentido. Quando eu li, por exemplo, Os Anos de Aprendizagem de William Meister, né, eu aprendi lá com os jovens pré-românticos, o Goethe, mesmo o Schiller, né, que tem as cartas dele que se chamam A Educação Estética do Homem. Eu aprendi com eles que o teatro propõe um processo de aprendizagem, um processo de formação humanista, né, um processo de constituição de uma ideia do humano que se dá por um viés estético, né? Então, todo o processo de aprendizagem com o qual eu me relaciono está vinculado a uma discussão filosófica, uma discussão de caráter estético. E eu noto que nas escolas de teatro em que eu trabalho, não só os corpos se transformam, né, como os seres se transformam, e que a experiência do teatro é uma experiência pedagógica muito poderosa. É um período de muita transformação que se dá e de elaboração de imagens para o humano, de ideias para o humano, de ações para o humano, que envolve aí uma vinculação entre estética e ética, né, que sempre me interessou muito. Então eu entendo que um processo de formação artística e, portanto,
como isso está na escola, de educação para os atores ou de aprendizagem das práticas de teatro, como processos muito poderosos, mas não de uma educação técnica, de uma educação estruturada em saberes estáveis, né? Eu trabalho uma noção de pedagogia que remonta aos princípios socráticos, né? A maiêutica socrática, de fazer perguntas que estimulem ao sujeito que ele encontre suas respostas, que ele encontre saídas próprias, singulares, né? Se a subjetividade está sendo o tempo inteiro formada e formatada pelas vinculações sociais que estão ali imprimindo no sujeito marcas que estabelecem o que é, o que não é, como se deve ser, né? Eu penso que as práticas de pedagogia artística pretendem romper com esses mecanismos, desestruturar esta lógica, como coloca o Walter Benjamin, né? Escovar contra pelo, criar aí uma relação de atrito com os hábitos, né? E com isso promover uma espécie de libertação dos padrões, dos mecanismos muito estruturados que formam, né, aquele sujeito. Passa a vida inteira, né? Não é nessa formação. Não é um trabalho para poucos anos. Não, assim, a pessoa passa uma vida inteira dentro dessa educação, né? E aí o escovar contra pelos. E é um processo doloroso, né? É um processo difícil, então cabe também ao artista pedagogo, ao encenador, né, dar o acolhimento necessário para que esses processos, que por vezes são traumáticos, né, ou atuam sobre traumas já estabelecidos, assim, que a gente precisa dar suporte para que a pessoa possa tocar nesses pontos, né, mexer, pôr em movimento, né, as energias estagnadas. Sim. É tão complexa a sua resposta. Não, assim, a gente poderia ficar desenvolvendo isso por muito tempo, né? Falando sobre isso, assim. E arte? Na verdade, não acho que é complexa. Eu acho que a sua resposta de uma pergunta é tão complexa que quase que abarca tudo, assim, né? O que é arte... Essas coisas não são dissociadas para mim. Sim. Né? Eu não consigo estabelecer gavetas. Eu posso dar respostas didáticas e que resolvam de imediato um problema ou outro. Mas na vida prática, essas coisas todas estão muito entrelaçadas. E na minha prática de arte, de teatro e de educação, essas coisas elas não podem ser dissociadas, elas estão todas conectadas. Sim. Né? Então a minha resposta sobre o que é arte não cabe muito dentro de um programa, né, estabelecido de perguntas e respostas imediatas. Eu fico me perguntando o que é arte o tempo inteiro, né? Então eu, com os artistas, estou num processo de questionamento do que é arte, do que seja arte. E
perguntando se nós estamos de acordo, né, com essas noções estabelecidas do que seja arte, ou se a sensibilidade deste tempo, dessas pessoas, se essa sensibilidade precisa de outras respostas, sempre impermanentes, né? Porque em certos agrupamentos, certas respostas são produtivas, em outros agrupamentos, outras respostas são produtivas, né? E elas são diferentes, mas não penso que sejam inconciliáveis. Acho que há um núcleo duro que eu posso dizer, né? A arte é aquilo que emerge como expressão própria de alguém que tem dúvidas, inquietações e pretende então articular ações de caráter estético que promovam um atrito com as certezas de um determinado tempo. Então, para mim, um grande artista é um sujeito que consegue realizar isso em uma esfera radical, né? De modo a estabelecer perguntas a si mesmo sobre o que é o homem, sobre que relações sociais estão estabelecidas, que permitam uma vivência da crise a ponto de ter uma perspectiva crítica sobre o tempo em que vive, sobre as relações que estão postas ali. Então, isso pode se dar em muitos campos. Isso pode se dar numa ação performativa, isso pode se dar numa pintura como essa da parede, isso pode se dar numa prática de teatro, isso pode se dar na escritura, né, de um romance. Mas também esses formatos, eles são formatos que estiveram estabelecidos, né, por quem pôde fazer perguntas com esses formatos. Há perguntas que precisam de outros formatos, né? Então, nós estamos sempre perguntando o que é teatro, né? E eu sou alguém que gosta muito das relações com a tradição teatral, né? Eu não sou alguém que aposta o tempo inteiro no novidadeiro, ou que estou querendo sempre respostas novas. Não se trata disso. Eu penso que a relação entre ruptura e tradição que vai me permitir vivenciar a crise mais a fundo, né? E não estou estimulando os meus aprendizes a ficarem reinventando a roda o tempo inteiro. Muito pelo contrário, eu sou professor de História do Teatro Ocidental, mas me interesso pelos artistas que viveram este processo, né? Então, eu tenho que escolher com quais artistas eu trabalho numa aula de História do Teatro. Eu não trabalho com quaisquer artistas. Eu trabalho com artistas que sempre me permitam, no passado, realizar uma arqueologia, né, do espetáculo na sua dramaturgia. Eu sou dramaturgo, então os documentos com que eu trabalho são dramaturgias, e eu imagino que a partir do estudo da dramaturgia eu consiga criar imagens, né, de uma ideia de teatro, de uma espetacularidade. E eu escolho artistas que estão muito assentados em uma determinada tradição, então esses documentos eles vêm cheios de uma trajetória, de uma linhagem, de uma formação anterior, mas também me interesso por artistas que
promovam desestabilizações nessas relações com a tradição e que, portanto, anunciam pontos de ruptura, né? Então, alguns grandes dramaturgos que eu gosto muito não estão no meu programa de estudos de dramaturgia com os alunos, por esta razão, né? Sim. É um caminho que eu escolhi nessas 2 décadas aí. Tem sido produtivo. Acho que você respondeu, né? O que é teatro? Você acabou puxando essa pergunta. E aí eu vou voltar para a sua primeira fala, que é uma coisa não dá para responder sem a outra, né? Então a arte, a educação, o teatro, um artista em formação, ele é tudo isso, né? Ele vivencia tudo isso. Eu penso que sim. Cada vez mais eu penso, pelas circunstâncias de agora, dessas gerações, nos anos 90 para cá, que estabeleceram assim, uma articulação com o consumo, com uma relação com o tempo que é muito vertiginosa, né? E às vezes um certo apagamento de uma percepção histórica, né? Eu me vejo cada vez mais um bastião defensor de um olhar para o passado, né? De um olhar crítico para o passado, no sentido de não fazer tábula rasa, né, do passado. Eu vejo os jovens chegando para fazer teatro muito ávidos, né, por serem assim, completamente idiosincráticos e compromissados com essa lógica burguesa, né, de promover novidades, de quebrar as fronteiras, né? Então eu me sinto tendo que lidar com a tradição para evidenciar relações com a tradição que sejam esclarecedoras, né? Eu vejo que quando isso não se faz, a gente acaba produzindo um fantasma, uma fantasmagoria, né, da criação, como se ela fosse o tempo inteiro renovação, novidade. Então, por exemplo, cada tempo tem uma moda, né? Agora a gente está assim, vivendo a avalanche das relações entre arte política e a performatividade e a politicidade do corpo, e eu acho isso tudo incrível e tento incorporar essas questões muito fortemente na prática de teatro, mas temo que por vezes isso se resolva muito mais rápido pelo discurso e cria uma articulação um pouco demagógica com uma prática que é pueril, ingênua e que vem muito cheia de certezas, e eu penso que o passado pode nos ajudar a criar mais incertezas, né? Eu penso que as pessoas que têm mais dúvidas não estão com tanta pressa, né? Se elas estão vivenciando as dúvidas, elas estão mesmo dando um tempo para que as perguntas também possam ser feitas de um jeito mais profundo, né? E nem sempre é fácil, tranquilo, rápido chegar a esse ponto com os alunos, né? Sim. Às vezes você precisa desmontar um pouco ele, e isso é doloroso, né? Às vezes isso cria até, né, uma fase do aprendizado que é dura, né?
eu tenho notado que isso tem levado a caminhos mais concretos, né? Não sou alguém que fica o tempo inteiro aplaudindo as vaidades e as veleidades renovadoras dos alunos com quem eu trabalho. E nem sempre também festejo a produtividade deles, né? Isso porque penso que preciso estabelecer um vínculo com o rigor, né? E às vezes isso se confunde no olhar, né, do menino muito jovem, da menina muito jovem, que pensa que rigor é rigidez, né? Então as coisas elas vêm todas muito atrapalhadas, né? Eu noto que eu tenho a missão de fazer com que a gente se lembre que um jovem da época de Goethe escrevia, né, uma mensagem sobre a relação entre teatro e aprendizagem, entre arte e aprendizagem, num romance de juventude de 600 páginas, né? Quando os meus alunos dizem que vão escrever um textão, eles escrevem um post de 3 parágrafos, quando não escrevem um Twitter de 130 caracteres, né? Então, tem um caminho aí para ser problematizado, né? Sim. Não que eu não veja um tanto de vigor, né, nessa expressão própria desse tempo. Acho que se ela está acontecendo é porque tem um homem e uma vida cultural estabelecida dessa maneira e é muito interessante como tudo isso está posto. Mas precisamos olhar criticamente, né? Sim. Acho que deu. Vou